estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréa. Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alessandra e juntas estaremos para mais uma reflexão sobre o Grêmio Estudantil. Hoje vamos falar sobre como o Grêmio Estudantil pode se comunicar por meio da arte. Isso mesmo, vamos refletir sobre como a arte possibilita a interação das pessoas com a produção cultural, tanto local quanto de outros lugares. E esse acesso amplia a percepção e promove diferentes interpretações de mundo. É verdade, vamos falar da arte que comunica e como se comunicar por meio da arte. E para começar, vamos entender um pouco mais sobre a arte e suas linguagens. Podemos dizer que a arte é o resultado da produção cultural, social e histórica das gerações passadas e das presentes. Mas existem diferentes tipos de arte que possuem suas linguagens artísticas específicas. E temos contato com essas linguagens artísticas quando apreciamos obras de arte, músicas, peças de teatro, arquitetura, dança, arte de rua e muitas outras. E isso possibilita compreender as produções artísticas que foram feitas em diferentes tempos e espaços, realizadas em diferentes contextos por diferentes artistas e com diferentes finalidades. E para se comunicar por meio da arte, é importante compreendê-la, apreciá-la e conhecer diferentes modos de se comunicar, o que pode ocorrer por meio de produções artísticas, por exemplo. Isso mesmo, professora Alessandra. E as produções artísticas podem ocorrer de diferentes modos e cabe a cada um descobrir qual o tipo de arte que mais gosta de apreciar e também de produzir. Professora Alessandra, que arte você gosta de apreciar? Eu gosto de ir ao cinema, shows musicais, circo, óperas. E você, professora Andréa? Eu já gosto de ir a teatro, balé, exposições. E você sabia que as animações e as videoartes são bastante comuns nos dias atuais? E é possível produzir pequenas animações utilizando aplicativos gratuitos disponíveis na internet. Já pensou que bacana você realizar uma animação para apresentar uma atividade para seu professor e seus colegas? Sim, isso é possível, mas lembre-se sempre que for acessar a internet, esteja com um adulto responsável. Isso mesmo, e você também pode compor canções que retratem seus sentimentos, suas ideias e até mesmo protestar por meio da música. Você sabia, professora Alessandra, que houve uma época em nosso país, no nosso Brasil, que havia censura e as obras artísticas eram avaliadas. E o que não estivesse de acordo com a posição política da época era censurado. Mas muitos artistas usavam palavras e expressões de duplo sentido para protestar contra o regime político ditatorial. É verdade, mas na atualidade podemos comunicar nossas ideias e reivindicar nossos direitos livremente, pois vivemos em um país democrático. Podemos, por exemplo, escrever canções como rap, que é um estilo musical que pode falar sobre preconceito, violência e violação de direitos. O rap faz parte da cultura hip hop, que inclui diversos tipos de expressões artísticas, como DJs, danças, grafite e estilos próprios de roupas. E além disso, professora Alessandra, os recursos audiovisuais disponíveis na atualidade, como a televisão, aparelhos de som, computadores e smartphones,
podem ajudar a conhecer mais sobre o rap e outros ritmos musicais. Depende do gosto de cada pessoa. Estilos para serem curtidos não faltam, professora Alessandra. É verdade. É importante ter repertório cultural e isso depende de ter diferentes experiências que podem ser vivenciadas no cinema, no teatro, em concertos e espetáculos musicais e na literatura. E quando ampliamos nosso repertório cultural por meio do acesso às diferentes linguagens artísticas, aprendemos a apreciar e respeitar a arte. Isso mesmo. E você sabia que existe um espaço em Curitiba em que é possível aprender e desenvolver técnicas artísticas? E o nome desse espaço é Gibiteca de Curitiba. E esse é um importante espaço da nossa cidade e é frequentado por ilustradores, artistas plásticos, pesquisadores, professores, estudantes e seus habituais frequentadores. E a Gibiteca, ela foi criada em 1982 e está no atual endereço desde 1988, abrigada lá no Centro Cultural Solar do Barão. Lá, gente, é possível encontrar muitos exemplares de gibis, cartoons, mangás de vários estilos e até mesmo criações feitas aqui mesmo em Curitiba, professora Alessandra. Mas sabe, professora Andréia, eu já estive no Solar do Barão e aprendi muito sobre a nossa história neste espaço. E agora te convido a assistir a uma animação que vai nos contar um pouco mais sobre esse importante espaço. Acompanhe comigo na tela. Barão do Cerro Azul. Barão do Cerro Azul é muito mais do que nome de rua e de museu. Ildefonso Pereira Correia, o Barão, é um herói. Nascido em Paranaguá, no ano de 1849, possuía um engenho de erva mate e chegou a ser o maior exportador do Paraná. Ao se instalar em Curitiba, ampliou seus negócios com a erva mate e também com café. Sempre buscando melhoria e progresso, ele contribuiu para modernizar a cidade ao fundar a imprensa paranaense, onde eram feitas as embalagens de seus produtos exportados. Porém, não foram esses os motivos que levaram o Barão do Cerro Azul a ser considerado um herói. Nem mesmo foi por receber a Comenda da Ordem da Rosa, em virtude da sua notável atuação pública, ou pelo seu forte posicionamento abolicionista pelo fim da escravidão. Foi durante a Revolução Federalista de 1893, quando os Maragatos, um grupo revolucionário gaúcho, marchou rumo ao Rio de Janeiro para derrubar o presidente Floriano Peixoto. O grupo, por onde passava, deixava um rastro de destruição da guerra civil que ocorria. Ao chegarem em Curitiba, o Barão do Cerro Azul intercedeu pela cidade, enquanto os governantes locais fugiram para a cidade de Castro. Ao retornarem, esperavam encontrar uma cidade destruída. Transformaram então Ildefonso em um traidor da pátria por sua intercessão e o fuzilaram na estrada de ferro sentido Paranaguá, onde ele seria encaminhado para a então capital do Brasil, o Rio de Janeiro, para ser julgado. Somente no ano de 2008, o Barão do Cerro Azul deixa o livro dos traidores da pátria e passa a fazer parte do livro dos heróis. Ah, quantas histórias tem o Solar do Barão! Verdade, professora Alessandra. Esse é um espaço histórico da nossa cidade, da nossa Curitiba, e é lá que fica a Gibiteca de Curitiba. Mas me diga, professora Alessandra, você gosta de ler gibis? Ai, eu gosto muito e leio gibis desde que eu era criança até hoje. E você sabia, professora Andréia, que existem gibis para diferentes idades, gostos, estilos e que trazem mensagens de diferentes culturas? Isso mesmo, e hoje vamos saber mais por que essas revistinhas recebem esse nome e como é possível frequentar a Gibiteca de Curitiba. Ah, eu vou adorar saber um pouco mais sobre a Gibiteca de Curitiba. E quem vai nos contar é o professor Fúvio Pacheco, que é o coordenador desse espaço e que pode ser frequentado pelos nossos estudantes. Conta para nós, professor Fúvio.
está aqui na Gibiteca de Curitiba, né? A Gibiteca de Curitiba é um espaço da Fundação Cultural, da Prefeitura, e a Gibiteca de Curitiba ela faz parte do Solário Barão. O Solário Barão é um complexo de 3 museus, onde a gente tem o Museu da Gravura, o Museu da Fotografia e a Gibiteca de Curitiba. Ele fica aqui na rua Carlos Cavalcante, meio perto do Passeio Público, perto do Shopping Miller. E a Gibiteca, na verdade, ela está aqui desde os anos 80. Né? Ela foi fundada em 82 lá na Rua 15, na Galeria Schaffer, mas nos anos 80 mesmo ela mudou para cá. E hoje em dia a gente pode dizer que a Gibiteca é um polo da cultura geek aqui na cidade de Curitiba. A Gibiteca, ela é um espaço que na verdade tem várias frentes, né? Antes de qualquer coisa, ela é uma biblioteca de quadrinhos. A gente tem 35 mil publicações e a gente divide aqui o espaço da Gibiteca com cada sala com um tema diferente. Então a gente tem uma sala só com gibis de heróis, faroeste, Marvel, DC. A gente tem uma sala com graphic novels, e graphic novels a gente chama aqueles quadrinhos que são mais próximos de um livro de literatura. Uma sala só com quadrinhos nacionais e curitibanos, a gente tem uma produção bem legal aqui em Curitiba. Essa sala que a gente está, onde a gente tem os mangás e os cartoons. Cartoon é aquele desenho que é diferente do que um desenho realista, né? Tipo a Mônica, tipo o Zé Carioca, a Disney e tal, então a gente chama de cartoon. Então a gente tem aqui também uma parte de cartoon. E a gente tem uma sala restrita, que a gente tem os gibis raros. Os gibis raros, pra gente aqui, são os gibis anteriores aos anos 60. Então nessa sala a gente encontra um gibis tipo a revista Gibi. Não sei se você sabe, Gibi chama Gibi porque era o nome dessa revista, que é a primeira revista em quadrinhos brasileira, lá de 1920, que a gente tem vários exemplares aqui, que é a revista Gibi, que é uma revista super importante aqui do nosso acervo. Tem a revista Tico Tico, que é anterior à revista Gibi, que não era bem uma revista de quadrinhos, era uma revistinha de quadrinhos e charges e várias outras coisas. Tudo isso a gente tem nesse setor de raros, que é um setor, como eu falei, meio restrito, até porque essas revistas são meio sensíveis, é complicado deixar disponível para o público. Em relação ao acervo é isso, né? O acervo está disponível, só chegar aqui, ler e tal, né? A gente tem espaços de leitura, mas além disso a gente também tem cursos na Gibiteca, tem 23 cursos diferentes, né? O tempo inteiro que a Gibiteca está aberta, está rolando um curso, tem curso das 9 ao meio-dia, das 2 às 4, das 4 às 6, das 7 às 9, e cursos tanto de quadrinhos como de desenho, aquarela, ilustração digital, roteiro, animação e vários outros, né? Mangá e assim por diante. Outra demanda também bem bacana aqui da Gibiteca são as ações educativas, né? A gente tem aqui na Gibiteca um funcionário específico que só atende ações de ação educativa. A gente todos os dias atende escolas, né? Com exceção da quarta-feira, que quarta-feira é o dia que a gente faz formação continuada para professores, né? Principalmente os professores de arte, mas a gente está aberto para todos os professores. Então a gente atende, né, com uma visita guiada aqui na Gibiteca, com leitura dos quadrinhos, apreciação mediação, né, e apreciação das exposições, e acaba a visita com uma oficina de quadrinho, né? Nossa, quanta coisa bacana sobre este espaço de divulgação e criação. E lá é possível participar de palestras, debates, oficinas, exposições, lançamentos e encontros de RPG, que é uma espécie de jogo de interpretação de papéis. E você prestou atenção, professora Alessandra, quando ele falou do personagem Zequinha? Prestei sim, e fui pesquisar mais sobre esse importante personagem e descobri que o Zequinha já tem quase 100 anos e atualmente é desenhado pelo artista plástico Nilson Miller. Inicialmente, as figurinhas com o personagem Zequinha podiam ser encontradas em embalagens de balas. Mais tarde, foram criados álbuns de figurinhas do personagem Zequinha e foi uma febre tentar completar o álbum. Uau, professora Alessandra, que bacana, hein? Eu iria adorar colecionar essas figurinhas. Eu também, e as figurinhas trazem Zequinha em várias situações do cotidiano, como poeta, pintor, músico, fotógrafo, no circo, na Rua das Flores, no Centro Cívico e no Parque São Lourenço.
E para saber mais sobre esse personagem e como, por meio das imagens, ele passa mensagens do dia a dia, vamos acompanhar mais um vídeo do professor Fúvio, que vai nos mostrar o Zequinha em situações da atualidade. Vamos lá? Estamos aqui na sala Nilson Miller, que é a sala maior de exposição da Gibiteca de Curitiba, que a gente está agora com a exposição do Zequinha, Zequinha, que é esse personagem icônico aqui da cidade de Curitiba, que é muito conhecido por causa do álbum de figurinha. Como eu comentei, o Zequinha, ele é um personagem que existe desde os anos 20. Assim, essa versão que vocês estão vendo aqui é a versão do Nilson Miller, que foi criada em 79. A versão dos anos 20 é do Paulo Carlos Bach, que é uma versão um pouco diferente. Por quê? Porque naquela época não era um álbum de figurinha, era uma figurinha que vinha dentro de uma bala. Até por isso que até hoje em dia fala bala Zequinha, porque não tinha o álbum. Era uma figurinha que ela vinha dentro de uma balinha e você usava mais para jogar barra, você que não tinha o álbum. Esse álbum de figurinha aqui, ele é bem famoso, dos anos... na verdade, ele é de 79, ele ficou muito famoso principalmente nos anos 80, porque era um álbum de figurinha que dava prêmios. É um álbum de figurinha que você não comprava as figurinhas, você trocava por nota fiscal, você completava o álbum, quando você completava a página, eles carimbavam e te davam um prêmio. E esse prêmio, até os principais prêmios, chegou a ser casa, moto, um carro, Então era um prêmio bem famoso, bem bacana, assim. Então o Zequinha acabou ficando muito, muito famoso por causa disso. E agora, em 2021, ele voltou, e agora ele é um álbum de figurinha normal, que você compra as figurinhas das banquinhas mesmo, Aqui na Gibiteca a gente fez uma exposição que a gente convidou outros artistas aqui da cidade para fazer as suas versões do Zequinha, e acabou que essas novas versões do Zequinha, que são versões bem diferentes, tem Zequinha um bandista, Zequinha drag queen, daí os artistas piraram, a partir da possibilidade de fazer sua versão do Zequinha, e esses Zequinhas foram inseridos então no álbum 2021 numa edição do colecionador, que é uma edição que você pode achar aí, parece que ele está em 300 pontos de venda diferentes, assim, Mas é um personagem bem bacana para você conhecer aqui da cultura da nossa cidade. Então aqui a gente tem algumas das figurinhas, essas figurinhas que eu comentei que outros artistas fizeram a partir do Zequinha, que é legal porque os artistas, eles fizeram umas versões bem pessoais, cada um puxou um pouco do seu trabalho pessoal. Então a gente tem, por exemplo, aqui a Amanda Barros, que é casada com a Ariel Cunha, que ela fez a versão K-pop, que é esse estilo musical que é bem popular agora com os adolescentes, E eles fizeram, o Ariel, a esposa dela, fez com os bichinhos de estimação deles, Fez pai de pet. Até eles são um casal que não tem filhos, tem só os filhos cachorrinhos só, Então ele fez a versão pai de pet. A gente tem essa aqui que é a minha versão da Loira Fantasma de Curitiba, Até quando eu fui para fazer o meu, eu estava meio em dúvida se fazia da Gibiteca, se fazia do autismo, da concepção do autismo, mas eu fiz da Loira Fantasma, que é um personagem que eu já desenho há muitos anos, Eu tenho a revista da Loira Fantasma, e porque o Zequinha acho que tem essa pegada meio bairrista, de falar da cultura de Curitiba. Então a Loira Fantasma acho que é a lenda mais famosa aqui da cidade de Curitiba, então por isso que eu achei legal fazer a minha versão com a Loira Fantasma, e deixei a versão da Gibiteca com o Marcelo Lopes, que é um professor aqui da casa da Gibiteca de Curitiba, que dá os cursos de ilustração digital. Mas tem várias versões, assim, a versão do clima, a versão do Universo, e assim por diante. Cada artista também fez a sua versão super criativa do Zequinha. E você, professora Andréia, como seria o seu Zequinha? Que mensagem ele passaria? Professor Alessandro, o meu Zequinha seria um estudante com um livro nas mãos, transmitindo a mensagem de que estudar é muito importante. E o seu Zequinha, como seria? O meu seria um professor mostrando o quanto a educação é importante e é um direito de todos os cidadãos. E por meio de imagens podemos transmitir muitas informações, mensagens e ideias. E o Grêmio Estudantil pode sim utilizar imagens para expressar seus ideais, suas lutas, ou até mesmo convidar os estudantes para eventos, campeonatos e reuniões. Mas aqui, professora Alessandra e estudantes, também é muito importante lembrarmos que ao utilizarmos imagens, canções, entre outras artes,
precisamos verificar seus direitos autorais, se são de domínio público, ou seja, se o autor liberou sua arte para ser utilizada. É isso mesmo, professora Andréia. Existe diferença entre a arte que criamos e podemos utilizar nas campanhas do Grêmio e existem as artes criadas por outras pessoas. E aí precisamos de autorização para utilizá-las. Isso vale para músicas, filmes, podcasts, imagens, poesias, enfim, tudo que foi criado por outras pessoas. Mas me conta uma coisa, professora Andréia, o que representa a arte em sua vida? A arte, para mim, é uma forma das pessoas expressarem suas emoções, histórias, culturas. E você, professora Alessandra, poderia nos dar um exemplo de onde podemos encontrar a arte? Sim, na arquitetura, desenho, escultura, pintura, literatura, música, danças, teatro, cinema. Mas vamos perguntar para o professor Fúvio o que representa a arte em sua vida? Acompanhe comigo na tela. Professor Fúvio, tudo bem? Nós gostaríamos de saber o que a arte representa na sua vida. Então, no caso, a arte é o principal fundamento da minha vida, né? Eu desde pequeno sempre fui ligado às artes, sempre foi a área do conhecimento que eu mais me identifiquei, e acabou que eu direcionei toda a minha formação de estudo, formação acadêmica e toda a minha vida profissional para as artes, no caso, os quadrinhos, né? Então, para mim, com certeza, a área do conhecimento mais importante. Ok, professor Fúvio, obrigada. E conte para nós, professor Fúvio, como que os nossos estudantes, os nossos adolescentes, como que as pessoas podem se comunicar por meio da arte? Então, eu na verdade, a arte que eu uso são os quadrinhos, né? Os quadrinhos, na verdade, é uma mistura de arte com literatura. Então, eu uso a arte para contar histórias, né? Histórias, tanto histórias de ficção, como histórias... no caso, né, que eu tenho uma publicação sobre autismo, uma história que tem essa questão social, de passar informações, de conscientizar sobre um determinado assunto, e entretenimento, né? O quadrinho muitas vezes é usado como entretenimento, para contar histórias de super-heróis e tal, ou, como eu falei, como uma obra de literatura. Não só eu, como todas as pessoas que frequentam as gibitecas, principalmente as pessoas que saíram aqui dos cursos da gibiteca, usam os quadrinhos como uma forma de arte para contar histórias. E você acha que tem idade para entrar nesse mundo da arte? Eu acho, assim, a partir de 7... Na verdade, você não tem idade para desenhar, para produzir alguma coisa, né, alguma manifestação artística. Ele tem algumas coisas específicas da arte quadrinho que é complicado uma criança de menos de 7 anos entender, como perspectiva, como anatomia, assim, mas não que ela não possa. Ela pode desenhar desde que consegue pegar um lápis e consegue fazer lá algum esboço. Mas eu acho que a partir do 7 que ela consegue assim, entender exatamente os fundamentos para fazer um quadrinho, né? Eu digo que é a arte que eu uso para me expressar. Fúvio, e para desenvolver esse lado artístico, para saber um pouco mais sobre arte, é importante ampliar o repertório, né? Ter acesso a diferentes linguagens artísticas. E como que aqui na Gibiteca as pessoas, os nossos adolescentes, podem se apropriar dessas linguagens? Então, né, como você falou, a criança tem que estar em constante estímulo, né, até para ela ter referências, né, para ela poder fazer alguma manifestação artística. Aqui na Gibiteca a gente tem um acervo, né, um acervo de quadrinhos, que as pessoas podem vir, podem ler, dos mais variados gêneros, e a partir disso ela tem repertório, né, para se envolver no mundo das artes. E além disso, as exposições e tal, então o que não falta aqui é estímulo, né, para a criança se entrar no mundo das artes. É que atrás de nós tem vários gibis. Isso. Você gosta de gibi, professora Andréia? Eu adoro gibis. Eu gosto bastante. E nós podemos pegar aqui e fazer a leitura e até mesmo fazer trocas, não é mesmo? Isso. Então, a gente está nessa sala, que é uma sala que a gente faz a formação de professores, e esses gibis específicos são gibis repetidos, que a gente tem duplicados aqui na Gibiteca, e a gente troca. Esses gibis que a gente tem repetido, a gente
a gente faz troca. Então, se você quiser trazer o seu gibi, a gente troca por um do mesmo formato, um por um mesmo, assim, né? Então, a gente tem isso aqui de gibi para trocar. E tem algum horário específico, professor Fúvio, para a gente fazer essas trocas? Não, na verdade, assim, o horário que a Gibiteca está aberta, você pode fazer as trocas, né? Que é de terça a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, todos os dias, como eu falei, terça a sábado, fora o horário de almoço, né? Mas a gente está aqui, se você trouxer seu gibi, a gente faz essa troca. E lembrando que a Gibiteca está tomando todos os cuidados nesse período de pandemia, não é mesmo? Alguns materiais ficam de quarentena. As trocas a gente está fazendo, a gente está aberto para leitura, mas você não pode tocar nas estantes, você pede as publicações, a gente entrega, depois essas publicações ficam 7 dias de quarentena e tal. E mesmo para entrar no Solar do Barão, a gente tem uma senha, então são 25 pessoas por vez, né? A Gibiteca tem um espaço muito amplo, mas mais que 25 pessoas não podem entrar aqui na Gibiteca, e os cursos e as visitas guiadas, por enquanto, né, não estão acontecendo. Estamos vendo aqui que tem vários desenhos, né, de vários artistas, e cada artista tem a sua particularidade. É isso mesmo, professor Fúvio? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente? Vou tirar a máscara. Então, isso aqui é uma coisa bacana, até eu acho muito interessante falar sobre isso, porque normalmente os artistas que acabam mais conhecidos são aqueles que têm o desenho com mais particularidades, aquele que você olha o desenho e já sabe, esse aqui é um desenho do José Guiar, isso aqui é um desenho do Antônio Hélio, isso aqui é um desenho, né? Eu, no caso específico, gosto de fazer os meus quadrinhos com spray, uma técnica que chama stencil, que você corta o molde, depois passa o spray. Então todos os meus quadrinhos eu faço assim. Aqui tem um Spock aqui do Star Trek que eu fiz com essa técnica, e acaba que essa aqui é a minha assinatura. Mas isso é uma coisa, isso na verdade nem é uma coisa específica dos quadrinhos. Se a gente for ver na história da arte, por exemplo, a gente vê uma obra do Picasso, sai aqui do Picasso, do Van Gogh, sai aqui do Van Gogh, e assim por diante, por causa dessa forma diferente que eles fizeram, né? E quanto mais particular, quanto mais diferente de tudo que você faz, de tudo que você conhece, mais você vai ficar conhecido por isso. Tanto que isso é uma coisa que eu incentivo muito, né? Nas aulas, os alunos falam, gente, é legal você ter referências, é legal você aprender, desenhar as coisas que você gosta, mangá, Naruto, mas é legal você pensar e pegar isso e pensar numa coisa diferente, uma coisa que você vai ser lembrado por isso. Isso não tem nem a ver com saber desenhar. Às vezes tem gente que não sabe desenhar, que tem um traço simples, mas tem um traço criativo. Certo? Tem vários cartunistas, principalmente, que tem um traço super criativo, que às vezes é 2 esquinos com 2 bolinhas, mas é super criativo, super interessante. Às vezes é até mais interessante do que um super realista, né? Então, essa particularidade, essa assinatura, essa forma de fazer diferente, eu acho que é uma das coisas mais importantes se você quiser ter um reconhecimento no meio artístico. Quantas coisas aprendemos hoje e que lugar sensacional conhecemos! Professora Alessandra, mas não terminou ainda. Agora o professor Fúvio vai nos ensinar a fazer um personagem. Eu quero muito aprender a desenhar personagens como o indígena criado pelo professor Fúvio. Então vamos lá, ensina para nós, professor Fúvio. Fazer uma atividade junto comigo, e é uma atividade que é bem o início de quando você vai fazer uma história em quadrinho, que a gente sempre começa uma história em quadrinho com o personagem, né? Então, tanto nos cursos de mangá, curso de quadrinho, a primeira atividade, a primeira ação é a criação de um personagem, né? Então eu vou desenhar junto com vocês um esqueminha que a gente usa para criar um personagem. Eu digo assim, um personagem não cartoon, né? Que o cartoon, como eu expliquei já no começo do vídeo, é aquele que é distorcido, que não tem muita regra, como a Mônica, como o Snoopy, o Garfield, né? O Curitibinha. Então ele não tem muita regra na hora que você cria um desse. Mas se você faz um personagem realista, um personagem mais próximo de uma pessoa na realidade, ele tem alguns macetinhos, alguns esqueminhas que eu vou passar aqui junto com vocês. Eu vou desenhar, como eu falei, o personagem que eu mais desenho, a Loira Fantasma, mas eu vou fazer um outro personagem que eu desenho bastante, que é um indígena, que é um índio caigangue, que é um personagem das minhas histórias. Eu normalmente faço histórias que falam das lendas, do folclore, até meio terror, né, curitibano, que a gente chama de folk horror, né, que é o horror que trabalha com questões folclóricas.
mas eu vou explicar aqui para vocês como é que desenha. Então, quando a gente começa a desenhar uma figura humana, ela tem 8 vezes o tamanho da cabeça. Então, você pega a cabeça e multiplica por 8 vezes. Então, a primeira coisa que você faz é dividir a tua folha em 8 partes. Então, vamos começar com isso. Então, a gente passa aqui uma linha, né? Em média, a gente pode deixar aqui uns 10 centímetros, no caso, se você estiver fazendo numa folha de papel sulfite, uns 2,5 centímetros, 3 centímetros dá certinho na altura. Aqui eu vou fazer 10, então 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, porque são 8 vezes, né? 8 partes. Vou pegar aqui. Aqui. Então, nós dividimos a folha em 8 partes. Uma coisa legal também, se você não tiver régua, porque essas folhas, essas linhas, elas não precisam ser retas, elas podem ser completamente tortas. Você pode também fazer 2 dedinhos. Então, você faz uma linha, 2 dedinhos, outra linha, 2 dedinhos e faz assim que também ele dá certo. Se você usa 2 dedinhos, ele dá mais ou menos o tamanho da folha sulfite, né? Então, a gente fez isso. Agora, a gente vai começar a fazer o esquema de palitinho, sabe? Que a gente começa a fazer primeiro um boneco de palitinho para depois fazer o desenho, que a gente chama a estrutura do personagem. Como eu falei, no espaço número 1, a gente faz a cabeça. Então a gente começa fazendo um formato oval, né? Como vocês estão vendo, não tem muito segredo. Esse formato oval, você pega ele 2 vezes, dá para medir com o lápis, ó, 2 vezes o tamanho da cabeça e joga aqui na parte número 2. Uma vez para um lado, ó, medir aqui, e uma vez para o outro lado. E daí a gente faz o ombro. No caso, é uma figura masculina, então o ombro é um pouco maior. Se fosse uma figura feminina, seria 2 vezes a largura da cabeça, certo? Também agora, falando das diferenças, na figura masculina o ombro é maior e o quadril é menor. Se fosse uma, ó, ele fica mais ou menos essa silhueta assim, ó, a figura masculina, o ombro maior e a fina na cintura. Se fosse uma figura feminina, seria o ombro menor e o quadril do mesmo tamanho do ombro, certo? Então essa que é a diferença que vai fazer na figura masculina. Então, lá na parte número 4, a gente vai fazer um quadril, como eu expliquei aqui, menor, certo? Daí a gente começa a fazer umas formas geométricas para já ir visualizando e dando volume no personagem. Desse cantinho aqui do ombro, a gente vai puxar o braço. O braço, a mão, ela fica do lado do quadril. Por isso que primeiro a gente faz o quadril para depois fazer a mão. Então a gente puxa do lado aqui do quadril, a gente faz um esqueminha de uma mão. Eu gosto de fazer esse esqueminha de 3 triângulos, como se fosse aqui, ó, um triângulo, um outro menorzinho que é o dedão, e um outro mais comprido que são os outros dedos, certo? Do outro lado a mesma coisa. Aqui, o triângulo menorzinho e os maiores. E daqui, ó, esse triângulozinho, que é como se fosse um calçãozinho, é o quadril do personagem. Daqui a gente vai puxar as pernas, aqui, da lateral você puxa um, aqui o joelho, lá no número 5, 6, 7, 8... No número 6 a gente vai fazer o joelho e lá no número 8 a gente vai fazer o pé. Aqui, ó. O pé. O pé tem o mesmo tamanho da cabeça, certo? O seu pé tem o mesmo tamanho da sua cabeça. Aqui do outro lado a mesma coisa. Tá vendo? O pé, que é o tamanho da cabeça, que é 2 vezes o tamanho do ombro, né? É uma medida que se repete. Na verdade, a construção do corpo humano ela é muito matemática. Né? Eu falei 8 vezes o tamanho da cabeça, essa medida se repete várias vezes aqui no corpo humano. Ó, aqui metade do trecho tem o cotovelo. E está pronto o esquema de palitinho. Vocês viram que não tem muito segredo, é só seguir essas norminhas. Qualquer coisa, gente, esse esquema de estrutura de proporção é bem facinho de deixar no Google. Se você não conseguiu pegar aqui tudo, você acha no Google esse passo a passo que é bem facinho. Então agora a gente vai começar a fazer o desenho mesmo.
né? Primeira coisa, aqui ó, na cabeça, na metade da cabeça, a gente faz a linha que vai ser o olho, bem na metade da cabeça, certo? Tem uma coisa legal, assim ó, quando a gente vai desenhar os olhos, a gente tem entre os olhos a largura de um terceiro olho. Então, aqui, essa distância no meio e a largura do terceiro olho. Então aqui ó, 1, 2, 3. Dividiu em 3 partes a linha do olho. E a gente vai desenhar aqui o olho do personagem. Então a gente faz aquele formato, como se fosse um formato de peixinho. Vou passar uma caneta mais forte aqui para vocês enxergarem. Aqui o olho dele e a bolinha. Uma coisa legal, gente, na hora que vocês vão fazer a bolinha do olho, que você nunca faz a bolinha inteira. Ó, mesmo quando você está assustado, a bolinha não fica inteira, senão ele fica muito assustado. Você sempre faz um semicírculo na bolinha do olho. E em cima da bolinha do olho a gente vai fazer a sobrancelha. Aqui. Certo? Depois que você fez o olho, entre a linha da metade da cabeça e o queixo, a gente vai fazer o nariz. Aqui também é tudo muito simétrico, ó. Meio olho, metade da metade nariz, metade da metade da metade, o final da boca. Então, ó, metade nariz, metade da metade da metade a boca. Na verdade é o final da boca, a boca é pra cima. Então, o nariz, quando a gente faz esse formato assim, de frente, o nariz a gente faz só a base mesmo. Então, fazer uma lateral assim, mas normalmente é só a base. Assim, então o nariz e do nariz até o queixo, como eu expliquei, a boca fica para cima, certo? A gente está com uma bola no lugar da cabeça, agora a gente vai fazer o maxilar. Que a gente desce uma linha, quando chega do lado da boca faz a curva do maxilar, né? E vou fazer com a caneta para vocês enxergarem melhor. E esse formato, aqui entre o olho e o nariz a gente tem a orelha. E por último, o cabelinho. Certo? E aqui a gente está a cabeça. Agora a gente já está com o corpo dele, a gente vai colocar os volumes. Volume o quê? A largura do pescoço, do braço, de cada coisa. Então aqui ó, a gente tem esse risquinho que é a metade do corpo, né? A gente passa de um lado, ó, faz essa curvinha e do outro lado, né? A gente fez aqui o ombro, deixa eu ver primeiro pro lápis. Aqui também, ó, uma linha de um lado, outra linha do outro lado. E vai construindo aqui o corpo dele, ó. Dando os volumes, volume do braço. Aqui a gente também faz a cintura, ó, dá uma cinturadinha nele. A largura da perna. E aqui a batata, a canela e assim por diante. E aí a gente vai fazer os detalhes. Agora, colocar os detalhes do corpo, né? A clavícula, o peito, o braço, outro braço. Vocês lembram do esqueminha da mão? Isso aqui é bem facinho, na verdade. Dentro dele você constrói aqui, ó. Dentro desse triângulo, o dedo, a unha e aqui os outros dedos. Lembrando que os outros dedos são muito mais compridos que o dedão. A gente continua aqui. Do outro lado a mesma coisa, ó. Ó, o dedão de lado, a unha, ó, uma, duas dobras e os outros dedos. Aqui a gente contorna aquela parte que a gente já tinha feito. A perna, o joelho. E o pezinho, ó, uma, duas curvinhas, dedão,
e aqui os dedinhos. O outro lado é a mesma coisa. Ele é um índio, né? E esse personagem meu é o índio Caigangue, né? Então eu até dei uma pesquisada na pintura corporal Caigangue, que o Caigangue normalmente ele tem 2 risquinhos, né? O Caigangue ele tem 2 formas de pintura corporal, né? Ou são esses 2 risquinhos, ou são 2 bolinhas, né? Normalmente essas bolinhas são as mulheres e os 2 risquinhos são os homens, mas não que seja sempre, né? Ele tem alguns tipos de tribos indígenas que usam os 2 risquinhos, alguns tipos as bolinhas. E aqui a gente tem esse tipo de pintura indígena que são 3 risquinhos e como se fosse assim, certo? Isso aqui é legal para qualquer coisa, é como se fosse quase que um layout, uma marca das tribos Caigangue, que você encontra tanto na pintura indígena como nos cestos, naqueles trançados, eles sempre fazem esses formatos assim. Isso aqui é uma coisa legal, sempre quando a gente vai fazer uma história em quadrinho, você pesquisar, certo? Você pesquisar, por exemplo, eu trabalho folclore aqui da região do Paraná, de Curitiba. Aqui no Paraná, a maior parte dos tribos, principalmente do interior, são caigangues ou guarani, então eu pesquisei para fazer uma coisa contextualizada. Isso é muito legal quando você for criar um personagem, você pesquisar muito para não, né? Além de você estar fazendo uma obra, digamos assim, de entretenimento, você está passando um pouco de cultura através dessa tua obra. Então aqui a gente tem também essas 3 linhas, que como eu falei, sempre se repetem aqui né? E aqui a mesma coisa, as 3 linhas, né? Esse personagem aqui, né, nas minhas historinhas, ele é um vampiro. Certo? É isso. Então, tá feito aqui o personagem. Então agora convido vocês a tentar fazer mas até de preferência tentem fazer um personagem, mas criem um personagem. Faça um personagem seu, pesquisa. Até legal fazer um indígena numa dessa, mas tenta fazer um personagem diferente desse aqui que eu tô fazendo. Beleza? Uau, quanta habilidade e quantos conhecimentos ele nos passou, como dividir o papel, as medidas do corpo humano. Isso mesmo, e o conhecimento sobre as linguagens artísticas pode colaborar para que o Grêmio Estudantil possa se comunicar por meio da arte. A arte pode contribuir para diferentes modos de comunicação. Lembrando que o Grêmio Estudantil pode promover a comunicação na escola, fazendo cartazes, organizando murais, peças de teatro, festivais de talento, mostras de arte. Isso mesmo, as diretorias do Grêmio Estudantil podem se comunicar com os estudantes utilizando as linguagens artísticas para divulgar ações, reuniões, reclamações e propostas de um modo diferente, mais criativo e divertido. Mas me diga, professora Andréia, você prestou bastante atenção nas nossas reflexões de hoje? Prestei sim, professora Alessandra, e aprendi muitas coisas. Quero só ver. Te desafio a resolver uma carta enigmática. Então vamos lá, professora Andréia, quero ver se você prestou mesmo muita atenção. Em Curitiba, que é uma cidade educadora, há uma Gibiteca de Curitiba, que fica no Solar do Barão, perto do passeio público. E lá é possível fazer empréstimos de gibis, ter aulas de desenho e participar de eventos e exposições. É um local para ter contato com a arte que possibilita se comunicar. Muito bem, hein, professora Andréia? Você acertou
tudo! Parabéns! Prestou mesmo muita atenção. Adorei nossas reflexões de hoje e quero me comunicar cada vez mais por meio da arte. Por hoje era só. Até a próxima, pessoal! Até a próxima! Tchau!